Olá, como vão vocês? Bem-vindo, colegas e amigos do canal do Conhecimento Múltiplo. É com imenso prazer que estou novamente aqui com vocês, para passar mais um pouquinho do meu conhecimento para vocês, e vocês para mim, evidentemente, é uma troca de conhecimentos, certo? No vídeo passado nós falamos sobre o HIV, a parte 1. Nós vimos no vídeo passado as particularidades do HIV, nós vimos também a origem do HIV, nós vimos também o importante período de incubação do HIV, lembrando que período de incubação de acordo com o primeiro contato com o agente etiológico até o aparecimento dos primeiros sintomas, tá? Beleza. Nós vimos também os sintomas, e vimos que os sintomas tinha duas fases, de fase aguda e de fase de AIDS. Já comentaram? No vídeo passado vocês podem ver melhor isso aí, tem lá, beleza? Vimos a estrutura, a anatomia de um vírus, no vírus HIV. Vimos também a imunologia do HIV. Porém, o editor, a hora de editar esse vídeo, ele cortou um pedacinho da imagem, como vocês podem ver lá. E eu resolvi fazer novamente essa parte para vocês, tá? De maneira mais compacta. E tá bem legal. E nesse vídeo, no vídeo de hoje, além disso, dessa parte de imunologia e dessa parte de anatomia do vírus, a estrutura do vírus, nós falaremos com vocês a respeito da mecanismo de infecção e replicação do vírus HIV dentro da célula hospedeira. O que é preciso para esse vírus reconhecer uma célula hospedeira? O que ela tem que ter de característica importante? O que ele faz dentro dela até sair uma nova partícula viral? Né? Vamos falar disso hoje contigo, com vocês. Contigo que está do outro lado, quer dizer, né? Falaremos ainda com vocês, gente, a respeito do diagnóstico do HIV, que é super importante esse tema, né? Falaremos sobre a prevalência do HIV, falaremos dos cuidados de HIV, tá certo? E das medidas preventivas para não se pegar o HIV, tá certo? Mas antes de começarmos esse novo vídeo, eu convido vocês a se inscrever no nosso canal. Mas por que eu convido vocês a se inscrever no nosso canal? Porque o nosso canal é um canal diferenciado. É um canal que tem conteúdos legais, conteúdos tops. E o nosso canal procura fazer conteúdo aprofundado para pessoas que são estudantes, são da área de saúde, bem como também pessoas que não são, para fazer um entendimento direto e claro. É assim que faz. Eu sempre faço em duas partes por isso. Então, vocês vêm acompanhando a trajetória, faz 2 meses que nós estamos trabalhando na plataforma YouTube, tá? Então, esse é o nosso diferencial, esse é o diferencial do nosso canal. É um canal que explica os porquês das coisas. Não só menciona, fala. Nós gostamos através de mecanismos de ação que a ciência determina. Beleza? Ok? Bom, se vocês acharem que devem assinar o sininho, assim, acionem. Que vai notificar quando tiver novos vídeos. Se você achar que foi uma coisa incômoda, tudo bem, se inscreve, só ajuda nós aí, tá bom? Então vamos lá, gente? Simbora? Vamos lá então falar um pouquinho agora sobre a estrutura do vírus HIV. E subsequentemente falaremos da imunologia dele, ok? Beleza. Então, pessoal, como eu estava falando, no vídeo passado, na hora de editar, o editor ele cortou um pedacinho da imagem e aí comprometeu um pouco o andar da aula. Mas aí a gente resolveu fazer novamente aqui, tá? Resumidamente, a estrutura do vírus, tá certo? Número 1, nós temos ali um envelope viral. Esse envelope viral ele é constituído de lipoproteínas, tem uma consistência semelhante à da membrana plasmática. O que diferencia
que ele apresenta espículas de superfícies ali, chamadas glicoproteínas, que são proteínas virais. Então tem uma constituição semelhante à da membrana plasmática, mas com proteínas virais. Essas espículas que eu mencionei se projetam do envelope viral. E nessas projeções, são projeções de glicoproteínas, que está em número 2. A base dele é chamada de glicoproteína GP41. O chapeuzinho dele é de glicoproteína GP120, certo? Beleza. Internamente nós temos aqui o capsídeo. O capsídeo ele é constituído pela junção de vários capsômeros, que são proteínas que se polimerizam e nessa polimerização formam um polímero chamado capsídeo, que está nessa estrutura com a finalidade de proteger o material nucleico do vírus, como vocês vão ver logo a seguir. Número 4, nós temos uma estrutura aqui em vermelho chamada transcriptase reversa, que é uma proteína com atividade enzimática. Ela faz a transcrição reversa, ou seja, transformar RNA em DNA, faz o inverso. Porque normalmente o dogma central da biologia celular é o seguinte: um DNA ele forma um RNA através da transcrição e um RNA ele forma uma proteína através da tradução. Mas no caso aqui é uma inversão, porque em virologia é diferente. Então a transcriptase reversa faz o quê? Uma transcrição reversa, por isso que ele é um retrovírus, ok? Muito bem. Aí nós temos aí internamente também a cor azul na forma de um triângulo, nós temos as integrases, que é uma protease. Essa enzima, essa proteína tem uma atividade enzimática, certo? Ela tem a finalidade de fazer a junção do DNA então formado no citoplasma viral, que nós veremos logo a seguir, com o cromossoma da célula hospedeira. Esse cromossoma da célula hospedeira se faz a junção com o DNA viral. Bom, enfim, a finalidade da integrase é essa. Tem algumas drogas antirretrovirais que inibem justamente as integrases, ok? Veremos logo a seguir. Esse número 5, no caso, né? Em número 6 nós temos o RNA viral. O RNA viral, ele forma na forma de S aqui, tá na parte mais interna do vírus, tá certo? Dentro do capsídeo. Esse RNA viral, normalmente ele vem assim, funciona assim, vem em par, um par de RNA viral, ok? E assim a estrutura do vírus, não tem muito segredo. Lembrando que a glicoproteína, número 2, ela tem a finalidade de ligante. Ela faz a ligação no receptor CD4 da célula hospedeira, no caso de fósforo T CD4+. Então se liga no receptor CD4 CCR5. Essa ligação é necessária para que o vírus entre dentro da célula e faça todo o trabalho necessário, porque fora da célula ele é uma partícula, ele é um vírion. Nós vamos falar disso também. Então quando essa glicoproteína se liga no receptor CD4, ele é reconhecido. Tem que ter um reconhecimento pelo receptor, no caso da célula hospedeira, para que haja a infecção dessa célula. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido, basicamente, como que é um vírus. Então, lembrando que 1 é o envelope, 2 a glicoproteína, 3 o capsídeo, 4 a transcriptase reversa, 5 a integrase e 6 o RNA que vem aos pares, né? Dentro do vírus, ok? Então é isso, basicamente isso. Agora vamos falar um pouco da imunologia, que também tivemos um probleminha. Imunologia do vírus, ok, gente? Aguardo vocês, só um minutinho. Bom, pessoal, então, dando continuidade à nossa aula, eu queria só corrigir um detalhe que eu acabei de falar aqui. Na verdade, eu acabei, acho que falando assim, sem querer, citoplasma viral. Não existe isso, tá? Citoplasma é celular, tá? É uma estrutura da célula. Certo? O vírus é a partícula que infecta a célula. Ela produz no citoplasma das células várias substâncias. É isso que tem que ser o entendimento, tá bom? Bom, então, retomando a ideia aqui, que eu falei a respeito da imunologia, que também tive um problema de corte lá, que o editor cortou, certo? Então, vamos lá. Quando nós falamos da imunologia, nós entendemos que já ocorre a presença do vírus dentro dos fluidos corporais. Por exemplo, o vírus pode estar em dois locais, ou ele pode estar na corrente circulatória, ou no plasma sanguíneo, que é a porção líquida do sangue, ou pode também estar na corrente linfática, tá bom? Bom, beleza. O vírus então está ali, como está representado aqui na figura, o HIV, bem no cantinho aqui, à esquerda, em cima e embaixo. Em cima nós temos a corrente sanguínea, e aqui embaixo nós temos a corrente linfática, tá bem definida ali, tá certo?
que o macrófago faz? E o que a célula dendrítica faz, nesse caso? No caso, a célula dendrítica está presente na circulação linfática e o macrófago está presente na circulação sanguínea. Eles fazem um processo de englobamento do vírus, chamado fagocitose, que é o englobamento de partícula sólida. Então ele engloba esse vírus, tanto o macrófago quanto as células dendríticas, cada cal com seu qual, nos seus locais, nos seus fluidos, né? E eles fazem o seguinte: dentro dessas estruturas, dessas células, nós temos organelas chamados lisossomas. Os lisossomas, eles fragmentam esse vírus em vários pedacinhos. E esses pedacinhos são expostos na superfície das suas membranas, como vocês podem ver no segundo passo aqui da flechinha, ó. No segundo passo. Tanto em cima como embaixo, você tem um macrófago cheio de tracinhos de cor azul, né? Cheio de pontinho ali. E aqui embaixo as células dendríticas também. Eles apresentam o quê? Fragmentos do antígeno. Por isso que são definidos como células apresentadoras de antígeno. Mas apresenta para quem? Tanto a célula dendrítica, lembrando, na circulação linfática, e o macrófago na circulação sanguínea. Eles apresentam para o linfócito T CD4+, ou o linfócito T auxiliador. Por que auxiliador? Porque ele auxilia. No caso, as células apresentadoras de antígeno apresentam o antígeno. Eles liberam uma substância chamada isoleucina. A isoleucina atrai quimiotaticamente o linfócito T CD4 para o contato do receptor do linfócito T CD4+, para com o antígeno, tanto no macrófago como nas células dendríticas, ok? Porque o linfócito T CD4 está tanto presente na corrente sanguínea como presente na corrente linfática. É bom que se faça esse entendimento, beleza? Uma vez reconhecido o antígeno, ele sofre ativação. O linfócito T CD4+, ou auxiliador, sofre ativação. Uma vez ativado, ele produz uma substância que é produzida entre linfócitos, chamado interleucina. Por isso que é entre linfócitos. No caso, se a gente olhar na porção superior, aqui do lado direito, nós temos o linfócito T citotóxico, ou células killers, são as células assassinas. Eles produzem substâncias que são tóxicas para as células, você entendeu? Se for bactéria. E para os vírus também. Então, tudo que tiver que não pertencer ao patrimônio genético, eles atacam. E a linfócito T, por que é T? Porque ele passou o seguinte: ele saiu da medula imaturo e chegou na timo, que é uma glândula que fica atrás do osso do peito, que é chamado externo, ali atrás, e sofreu imunocompetência lá, ou seja, eles passaram a informação para esse linfócito T de todas as estruturas que tem no corpo humano, que pertencem ao corpo humano. Todas as estruturas. Então ele é o quê? Ele é um reconhecedor de antígeno, no caso. Ele reconhece quando é o antígeno ou não é o antígeno. O que é antígeno? É antigem. Antígeno é antigem. É anti o nosso gene. Não pertence ao patrimônio genético. Por isso que é antígeno, ok? Então a célula linfócito T é por causa da timo dependente, ou seja, porque ele passa pela timo, por isso que é T, tá certo? A glândula fica atrás do osso do peito aqui, o externo. Beleza. Então, ele, uma vez ativado, ele libera a interleucina e atrai o linfócito T citotóxico para perto dele. Aí conecta receptores no linfócito T citotóxico com esses antígenos reconhecidos. Ele passa informação, ó, produz uma substância tóxica contra esses antígenos. Beleza? Só que tem um problema. O linfócito T auxiliador, quando está infectado com o vírus começa a produzir projeções proteicas, né? Que eu falei, as glicoproteínas, logo agora na estrutura viral. Aquelas glicoproteínas são reconhecidas pelo linfócito T citotóxico, e o linfócito T citotóxico começa a matar o linfócito CD4+, que é a célula auxiliadora. Você começa a matar, você reduz os níveis de contágio de célula CD4. O vírus, quando ele sai das células, olha só, quando ele sai dessas células, ele desestrutura as membranas dessas células, fazendo a destruição do linfócito TCD4. Então você tem uma morte pelo vírus HIV e você tem a morte pelo ataque da célula CD8 ou linfócito T citotóxico. Beleza? Então, esse é um problema da AIDS. Quando você tem
quantidades muito grandes de CD8 e quantidade muito pequena de CD4, você tem uma AIDS em vigência aí, um conjunto de sinais e sintomas que nós vamos falar no decorrer das aulas aí. Bom, o linfócito T CD4, o auxiliador, produz interleucina. Ele é ativo a linfócito T citotóxico, mas também ele ativa outro linfócito, o linfócito B. Certo? O linfócito B ele já sai amadurecido, certinho e competente da medula óssea. Muito bem, a interleucina atrai o linfócito B e ativa ele. O linfócito B pode seguir dois caminhos, então, depois de ativado. Ele pode formar uma célula de memória, linfócito B de memória para CBM, célula de memória. É importante, gente, célula de memória, fica dentro dele guardado os moldes de anticorpos, esse ultra específico contra esses antígenos. Ou também o linfócito B, ele é ativado, ele se diferencia em plasmócito. Mas lembrando que o linfócito B ativado, ele passa a produzir já o anticorpo também. Mas o plasmócito é uma célula especializada em produzir anticorpos, os plasmócitos, certo? Os anticorpos são semelhantes a receptores que tem na superfície do CD4, mas diferente dos receptores, eles se destacam e caem na corrente sanguínea, na circulação sanguínea ou na circulação linfática e vão agir contra os antígenos, ultra especificamente, beleza? Lembrando o seguinte, a ação do anticorpo ele age de maneira neutralizante, ou neutralizar o antígeno, ou neutralizar a ação de infecção de um antígeno, ou também por reações de aglutinação, tá? Eu não vou falar com vocês um sistema que quando esse anticorpo se liga no antígeno, se liga na ação constante do antígeno, que eu já falei na aula passada, é um conjunto de 20 proteínas termolábeis chamado sistema complemento, porque é uma coisa mais complexa, então eu vou deixar para o pessoal que faz faculdade, curso superior, eles aprendem isso, beleza? Então, o que eu tinha que falar a respeito da imunologia é isso. Aí me perguntam, como que funciona a vacina? É desse jeito? É exatamente desse jeito que estão vendo aqui, ó. Só muda o antígeno, entendeu? Pode ser um vírus de sarampo ali? Pode. Pode ser o da poliomielite? Pode. Entendeu? O que diferencia é o antígeno. Aí a superfície dos anticorpos produzidos vão ser de acordo com o antígeno. Quem manda ali é toda essa estrutura, todo esse esquema aqui. No próximo contato, vai ter que fazer tudo de novo isso aqui? Não. Temos as células de memória com os moldes pré-formados ali. Teve o segundo contato, já libera os anticorpos com células de defesa e fazem a defesa imunológica, ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. E aí, galera? Vamos lá? Ou não vamos? Bom, dando continuidade nessa aula, vamos falar um pouco da mecanismos de replicação, de multiplicação viral e de infecção viral. Bom, é importante que se saiba, para que se tenha uma infecção viral, um vírus ele precisa ser reconhecido pela célula hospedeira, certo? No caso, o HIV, ele infecta uma célula em específico, digamos assim. É mais importante para nós, uma célula sanguínea. É uma célula da porção branca do sangue. O sangue é assim, ele é constituído de plasma, mais elementos figurados. Esses elementos figurados são hemácias, que são as células vermelhas, são responsáveis pela condução de gases no nosso corpo. Temos as plaquetas, que são fragmentos de uma célula da medula óssea, chamada megacariócito. As plaquetas estão envolvidas com o processo de coagulação, formação de um tampão hemostático, num corte, uma ruptura, né? E temos as células brancas, são as células leucocitárias. Dentro dos leucócitos, então, falando para vocês, nós temos uma célula em específico muito importante para a gente aqui nesse caso, que é o linfócito T CD4, ou linfócito T auxiliador, tá? Essa célula, ela é a célula hospedeira do vírus HIV, é a célula mais importante no sentido de AIDS, HIV e AIDS, certo? Mas como que acontece? Como nós vimos agora na anatomia viral, o vírus ele é envelopado e nele saem projeções de glicoproteínas, que são moléculas ligantes. Essas glicoproteínas se ligam em receptores existentes na superfície das membranas das células hospedeiras. São proteínas chamadas proteínas CD4, que nós veremos logo a seguir. Lembrando, gente, que a célula hospedeira é uma célula eucarionte. A célula eucarionte ela tem uma membrana
ela tem um citoplasma e ela tem um núcleo. E esse núcleo é delimitado por uma membrana nuclear chamada carioteca. E dentro do núcleo fica o material nucleico, evidente. O que tem dentro do núcleo? Nós temos lá dentro do núcleo o DNA. O DNA é constituído de cromossomos, ou vice-versa. A célula eucarionte ela tem 46 cromossomos, ou 23 pares de cromossomos. Mas por que eu estou falando isso? Porque na hora de for falar sobre DNA viral e a acoplagem no cromossomo humano, vocês vão ver a importância disso. Então, são 23 pares de cromossomos, sendo desses 23, 22 pares são autossômicos e um par, com 2 cromossomos, são sexuais. Beleza? Então, continuando a nossa aula, na superfície de células eucariontes, com toda essa estrutura, tem um vírus, que é aquela estrutura que eu falei para vocês, ele se liga. Quando ele se liga, aí ele é reconhecido. Mas por que o vírus HIV não infecta uma célula do miocárdio? Por que o vírus HIV não infecta uma célula do néfron, renal? Já falaram para perguntar nisso? Porque não é reconhecida. Ele não consegue penetrar dentro dessa célula, porque não tem aqui um receptor de superfície para ele. Então precisa ter ataca especificamente uma célula. Na pele também tem umas células que são atacadas pelo vírus HIV também, certo? Eu vou falar mais tarde no estágio de AIDS para vocês. Então vamos agora ver o mecanismo de ação. Como é que é essa infecção da célula alvo, da célula receptora, né, hospedeira? Tem uma forma bonitinha, desenhadinha, legalzinha, mas não é didático. Aí eu desenhei de uma maneira mais didática para vocês fazerem entendimento. Esse é o diferencial da nossa aula, tá bom? Vamos ver então as duas formas, a forma bonitinha e a forma raiz. Tem a forma, né? Vamos lá então. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, como eu mencionei, eu acho que a didática é um pouco melhor, ó. Então temos número 1 em cima, nós temos um vírus do HIV, lembrando que ele é envelopado e tem glicoproteínas de superfície, que são moléculas ligantes, né? E dentro dele tem um capsídeo, com 2 moléculas de RNA, e acoplado dessas moléculas nós temos umas proteínas com atividade enzimática, que logo nós vamos ver aqui no mecanismo de ação, que é a transcriptase reversa. E ainda dentro do próprio capsídeo nós temos as integrases. Então, na etapa 1, nós temos ali o vírus se apresentando. E o vírus, como que ele reconhece que a célula é hospedeira? Através do seu receptor. Então, ele vai em direção à célula. Lembrando que essa célula é uma célula eucarionte, como eu já mencionei. Você pode ver aqui à esquerda, representada ali, nós temos uma membrana, de fora a fora, uma membrana. A parte intermediária aqui é o citoplasma. E lá está bem delimitado o núcleo. Então, na membrana nós temos umas estruturas chamadas proteínas CD4 na forma de forquilha, como vocês estão vendo aqui na etapa 2 aqui, ó. Tem umas forquilhinhas que são os receptores CD4, são os receptores específicos para o vírus HIV ou para a glicoproteína do envelope do vírus HIV. Porque em número 2 o vírus HIV já foi em direção à célula e se ligou, acoplou, né, se ligou no receptor, a proteína CD4, que é o receptor na célula. Lembrando que essa célula é um linfócito T, CD4 ou auxiliador, beleza? Que é um leucócito, que é uma célula branca do sangue. Então, quando o vírus HIV ele chega, ele se liga através da sua glicoproteína na superfície da proteína CD4, que é um receptor, e se fixa nessa estrutura. Quando ele se fixa aqui, ocorre uma adesão viral. Ele se adere, o vírus se adere à membrana plasmática da célula hospedeira. Então, lembrando que esse mecanismo número 2 aqui é em adesão viral. Então, ou seja, ele vai se aderir à membrana. Aí de 2 para 3, após aderir à membrana, ele vai fazer uma fusão. O que é fundir? Você juntar partes deles com a parte da membrana. E eu representei aqui na cor azul, para diferenciar para você a estrutura. Ele tem uma estrutura semelhante à membrana, mas com proteínas virais, o que diferencia, não é igual, né? Então, chegando lá, ele se funde através do número 3, através da fusão. Na fusão,
o envelope viral se funde com a membrana plasmática, é evidente. E libera, após essa fusão, o capsídeo no citoplasma da célula. Que eu falei que tinha 3 porções, membrana, citoplasma e núcleo, né? Então, no citoplasma das células, como você pode ver em número 4 ali mais ou menos, nós temos o capsídeo viral, que é com 2 moléculas de RNA, acoplado nele o transcriptase reversa, e tinha algumas moléculas alimentadas azulzinho, as integrases, beleza? Então, esse capsídeo viral, de 3 para 4, ele começa a se desintegrar no citoplasma da célula. Quando ele se desintegra, ele libera no citoplasma celular 2 moléculas de RNA acopladas nele, moléculas de transcriptase reversa, que são proteínas com atividade enzimática, que logo nós vamos ver o porquê. E também libera, olha para o lado para a esquerda aqui, na forma de azulzinho, os triângulos azul, as integrases. Integrases são proteases, são moléculas que serão importantes quando for fazer a acoplagem do DNA viral ao DNA da célula CD4. Eu não coloquei aqui na membrana nuclear, que o núcleo tem a membrana nuclear, chamado carioteca, que está representado no cantinho aqui para vocês. Que as integrases, após elas se livrarem do capsídeo e ganharem citoplasmas, ela imediatamente migra para dentro do núcleo, para estabelecer a sua função. Então, basicamente, numa primeira ideia é essa. Nós temos, então, o vírus, 2, a adesão, através da ligação ao seu receptor. 3, ele tem a fusão do envelope com a membrana, liberando o capsídeo. 4, o capsídeo se desfaz liberando seu conteúdo, que é 2 moléculas de RNA com transcriptase reversa e também as suas integrases, ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Eu fiz assim separado para poder a gente entender agora no próximo figura melhor, ok? Vamos para a próxima figura então para a gente entender. Simbora!